Oi, amado, amada. Nós vamos conversar aqui sobre um assunto muito interessante, que as pessoas costumam passar por isso, é bem corriqueiro. Nosso assunto aqui hoje vai ser sobre traição, né? Muita gente nos pergunta e sofre por esse motivo que é a traição. Então vamos entender hoje aqui o que é realmente a traição, né? A traição, ao contrário de que muita gente pensa, ela ajuda você a definir mais claramente o que não prefere, né? A traição vai deixar claro para mim a definição daquilo que eu não prefiro. Mas tem pessoas que mesmo assim, elas fogem dessa, desse caminho, dessa observação, porque aquela questão de que eu falei no vídeo anterior, existem os torcedores e raramente os observadores. Então, se eu sou um torcedor, eu não vou conseguir definir claramente o que essa traição está tentando me dizer, me mostrar. Então, a traição ela ajuda sempre você a corrigir o curso, porque em alguma coisa você não está andando correto. Então, a gente ouve muito disso, né? De pessoas assim, que às vezes chega de uma definição de um médico, seja particular ou conveniado. Ele disse que eu estou com vários cistinhos no estômago, né? Porque a pessoa não digere aquela traição. Eu estou também, a mesma pessoa fala, eu também estou com vários cistinhos no cérebro, porque ela fica martirizando aquela traição. Então a pessoa assim fala assim para você: você acha, Maristela? Você acha, doutora? Eu sempre trabalhadeirinha, trabalhava fora, chegava em casa, fazia a comida certinho, lavava, passava a casa sempre limpinha, e a pessoa vai me trair. Veja, a traição é para corrigir o seu curso. Você não é uma pessoa aos olhos do universo, aos olhos de Deus, se você quiser chamar, aos olhos do seu eu superior, ideal, né, para uma pessoa, para um casamento, para a vida, porque você se acha certinha e trabalhadeirinha. O universo quer que você aprenda a não ser torcedor, quer que você aprenda a ser mais observador, a não se apegar de forma demasiada em ninguém. Você vê assim que gente assim que tem um apego excessivo pelas coisas não vai conseguir lidar com o bichinho gato, né? Eu tenho muitos gatos aqui em casa. O gato ele é totalmente independente. Você fala para ele, não suba aí, ele sobe. Não faça isso, ele faz. Não vá no vizinho, porque lá tem cachorro e ele vai te pegar. Ele pula e vai para lá, mesmo que ele morra. Mas ele quer e deseja a independência dele, né? Então, uma pessoa muito apegada não consegue lidar com isso. Não vai conseguir gostar de gato, porque o gato hoje você dorme e fala para ele boa noite. Você não sabe se amanhã você vai ver ele de novo, né? Então, veja, é, então, por que a traição? A traição, ela vai ajudar a corrigir o meu curso. Qual é o meu curso? Eu tô achando assim, que se eu for certinha, trabalhadeirinha, limpar, chegar em casa, fazer um duplo turno, vou lá, lavar toda a roupa minha e a dele, vou passar, se eu sou mãe, vou cuidar direitinho dos filhos. Então, eu acho porque eu sou corretinha, de que eu não preciso que com o meu curso, né, que o meu caminho seja corrigido. E muitas das vezes é o que mais precisa ser corrigido, porque eu preciso aprender o desapego. Eu preciso aprender o desapego. Então,
Não confie em nada fora de você. Nada fora de mim eu confio. Eu confio tudo que está dentro de mim. Mas fora de mim, não, você não confia. E o que quer que apareça assim em sua vida é o que precisa estar lá. Então eu vejo bem assim nos relatos dos meus pacientes, né? Ou de coleguinha de trabalho, vizinho, seja o que for, você vê bem esse relato que quando a pessoa está grudada em uma situação, é tipo assim, se o marido morrer, ela quer morrer junto. Se o companheiro morrer, quer morrer junto. Mesmo que brigassem direto, mas morreu, ela quer morrer junto, porque está grudada naquela situação. Ela tá muito ligada naquele curso, né, da vida dela. E pode ver que pessoas assim que são muito inseguras, o marido precisa às vezes ir antes, porque a vida tenta dar uma oportunidade para que ela aprenda a desapegar do companheiro, dos filhos, aprenda a viver um pouco sozinha, aprenda a viver e se valorizar. Né? A pessoa acha que não tem valor se não tiver com alguém. E então a vida te dá a oportunidade de você confiar em si mesma, em si mesmo ou em si mesma, mas a pessoa às vezes não aproveita isso. Logo ela morre atrás do companheiro, ou o companheiro que morre logo atrás da companheira. Então, e o que quer que apareça em sua vida é que eu preciso estar lá. Então, se ele morreu antes, se ele está te traindo, ou vice-versa, é porque tem que estar lá, porque tem que ser corrigido alguma coisa no seu caminho, né? E essa coisa é você mesmo, né? Você mesmo. Quando tem um apego ali exagerado por alguma coisa, vai ter uma traição, seja no trabalho, no companheirismo, no relacionamento de amizade, vai haver. Então, importância é como uma âncora, né? Quando você dá importância demais para uma situação, é como uma âncora. A âncora ali não ancora o navio, né? O navio, uma vez cada vez mais profundo, fica ancorado ali. E se não tirar a âncora, ele não sai. Então, muitas pessoas vivem dessa forma, como uma âncora, fica ancorado naquele relacionamento, fica ancorado naquele trabalho que às vezes mal dá lá para pagar os custos básicos do mês, mas ele fica ancorado naquilo. E quanto mais você se apega, mais pesado tudo se torna. Quanto mais se apega no companheiro, no trabalho, no financeiro, quanto mais você se apega, né, mais se torna pesado. Então você tem que aprender a ser observador. O observador, ele passa a não sofrer. Ele quase não sofre mais nesse planeta Terra, porque ele se tornou um observador. Ele sabe que tudo que está acontecendo no dia é que tem que estar lá, tem que acontecer. E se você é observador, você distancia, você deixa ver até quando vai aquilo. Né? Quando você acha que é uma coisa que está descabível, já disse, você procura autoridade. Então, você tem que aprender a ser observador e o cenário muda conforme o ângulo da sua atenção. Então, você dá muita atenção, já passou, seu companheiro ele é para chegar às 6, já é 6h10, já é 16h15, já é 6h30, já é 7 horas. Então, quanto mais você você dá atenção, né, para esse cenário, mais você vai ficando perturbado e mais esse cenário vai acontecer na sua vida, que você tem que aprender a desapegar, seja você mulher, seja você homem. Então, o fluxo começa a te levar exatamente para onde você deseja ir, quando você para de lutar contra ele, contra o fluxo, né? Então,
Por que as pessoas gostam tanto de surfar? Porque ela não sabe aonde a onda vai levar ela. Na verdade, ela não sabe se ela vai cair, se ela vai se machucar, se ela vai engolir água. Aquela sensação de deixar o fluxo levar, né? Então, por isso que a pessoa fica doida para ir lá surfar. E então o fluxo começa a te levar exatamente para onde você deseja ir quando você solta o apego. E quando você para de lutar contra ele. E aí você está onde a sua atenção está. Então, quando você move sua atenção, eu não vou, deixa ele chegar, é para chegar às 6, se ele chegar às 8, chegar às 9, eu vou ficar na minha, né? Se eu gosto de uma novela, se eu novela, se eu gosto de ler um livro, vou ler um livro, se eu quero sair em tal lugar, eu vou dar uma volta né, faço alguma coisa. Então, se a sua atenção sai daquela situação grudenta, né? É, então, a vida muda com você. Ele não precisa mais chegar mais tarde, ele não precisa mais fazer coisas que te machucam, porque não é ele que mudou, é você que mudou seu curso. É você que está mostrando para o seu eu superior, mostrando para o seu universo, tá, entendi, eu não quero mais isso, né? Eu vou me desapegar. E observe que sempre esteve no piloto automático. Que no piloto automático, tudo que o outro faz, você faz também. Já disse, você entra num lugar ali que tem pessoas fazendo manicure, se tem 10 tatuadas, daqui 2 semanas vai ter todas elas tatuadas também. Se a moda é usar azul, vai estar todo mundo usando azul. Então, é o piloto automático. E quando você escolhe observar, eu entro no local e observo. Gente, parece tudo vaquinha no pasto, eu penso. Olha, tudo vaquinha no pasto. Uns piercing no nariz de vaca, uma tatuagem, né? Tem gente que põe o nome do atual companheiro lá perto dos órgãos genitais. Depois o cara larga dela, desespera. Aí ela vai tatuar o nome do outro. Tem gente que tem 3, 4 nomes já lá. E vai mostrando pro próximo quantos passaram por ela, né? E tem homens que não aceitam isso de jeito nenhum. Nem eu aceitaria isso num homem nojento. Eu levantaria e sairia. Então, veja, quando você passa só a observar, então você comanda, você que começa a comandar a situação. E quando você dorme, né, você é comandado, porque você é um torcedor. O torcedor, deixa eu torcer aqui para ele chegar a tal hora, deixa eu torcer para ele chegar na hora certa. Eu tô falando mulher para homem, mas o homem para mulher é a mesma coisa. Tem muitos homens inseguros, né, com mulheres. O segredo não é desejar com força, mas viver como se já estivesse lá. Então você vive assim, como as coisas são como você deseja. E as coisas começam a acontecer. Né? É esse o curso que você tem que mudar na tua vida. Você passa a vida inteira tentando mudar o mundo ao seu redor. E sem perceber que o mundo apenas está refletindo fielmente, né, o estado assim interior que você insiste em carregar. Sou insegura. Só sou feliz se ele chegar na hora certa. Só sou feliz se ele reconhecer que eu passo toda a roupa dele aqui direitinho, que eu limpo a casa, que sou trabalhadeirinha. Eu só sou feliz assim. Vai acabar doente, né? Ou você, o homem, vai acabar doente. Então, não tente controlar a maré. Você nunca vai conseguir controlar a maré, como nós não conseguimos controlar a nossa vida. Não tenta controlar a maré. Aprenda a surfar, né? Aprenda a surfar, né? Pergunta para um surfista a sensação que ele tem surfando nas ondas, né? Então aprenda a surfar. Essas pessoas são muito desapegadas, elas são desapegadas, né? A esposa, a atual esposa fala para ele: tchau, não quero mais você por causa disso. Tá bom, ele vai. Ele não é apegado, quem vai sofrer é ela, ele não sofre, né? Geralmente pessoas que surfam são muito desapegadas.
O universo, já disse aqui que o universo não entende palavras. Ai, meu Deus, faz ele chegar naquela hora, faz ela sair do emprego só para me servir. O universo não entende palavras, ele entende vibração, a sua vibração, a sua intenção e seu estado interior. Você é, é livre para escolher qualquer realidade, mas continuará vivendo dentro da mesma, se repetir as mesmas emoções todos os dias. Né? Ele não pode chegar 5 minutos mais tarde que você já está lá desesperado e pensando um monte de coisas. Né? É vice-versa, tá? E mesmo no emprego, no trabalho, seja onde for, né? Então, você acredita que tem que correr atrás. Aí precisa correr atrás, eu preciso ficar vigiando para não perder, né? Então, você tem que ficar correndo atrás daquilo que você deseja. Mas a verdade é que quando você se torna, quem já possui aquilo, quer dizer, agora que parou, se tem alguém que vai ficar preocupado, é ele, não eu, né? Ou senão, se eu quero um emprego melhor, eu já imagino que eu possuo aquele emprego que eu quero, aquele carro que eu quero, aquela situação que eu quero, seja o que for, tá? A realidade vem até nós. A realidade vem até nós. Hoje acabou de acontecer, meu filho me depositando um valor ali na conta que jamais esperava. Olha, deu mais isso certo, mãe. Já pus para você, por mão, para mim e tal, não sei o que. Quer dizer, uma coisa que você não espera. Você está vivendo, né? E vem aquela bênção ali para você. Então, se você não é desse jeito, você é um zumbi. O que é um zumbi? O zumbi é aquele que reage a tudo, né? Você às vezes, já aconteceu isso, tá? Uma pessoa da família perguntasse para você, como é que você tá sempre bem? Como é que você não fica doente? Ah, eu medito muito. Eu medito geralmente 2 horas, né? Na madrugada da manhã, às 2 horas. É difícil meditar menos. Ah, o que é isso? Você tenta explicar, a pessoa não entende. Você põe um vídeo bem explicadinho. Ah, é muita coisa, eu não vou ver, não se interessa. Você põe o mesmo vídeo em 5 minutos, resumidamente. Você passa 1 mês, 2 meses, a pessoa não responde. Você pergunta assim, puxa, aquele vídeo você agora viu, você entendeu, você quer que eu explique? Você tá me batendo? Olha eu apanhando aqui, né? Então, você vê assim que a pessoa é um zumbi. A pessoa é um zumbi, né? Você está tentando ajudar e ela está se machucando, né? Ela está reagindo àquilo. Então, são pessoas boots, né? Que são pessoas boots, né? Boots humanos. Ou NPCs. O que é isso? São personagens não jogáveis. Né? São os peões do xadrez, são personagens assim que ele vive assim, para de manhã levantar, fazer o cafezinho dela e do companheiro, você tem cachorro, vai cuidar do cachorrinho, depois vai dar uma limpadinha na casa, vai fazer a comidinha, vai fazer a jantinha e vai dormir a tarde toda, depois vai dormir cedo. Não tem outra coisa que vai interessar, porque são zumbis, né? Tudo que você for falar para ajudar, você tá me machucando, né? Coleguinhas também. Pergunto coisas para você, se você falar a verdade, você tá machucando. Mas se você for mentirosa que nem as outras, né? A pessoa bebe que nem uma porca mesmo. Bebe. No mínimo uma garrafa, um engradado por dia, né? Ou numa tarde. Daqui a pouco, se chegar alguém, ela bebe de novo outro engradado. Fuma que nem uma louca, né? Comete um monte de desvios morais. Mas se ela te perguntar uma coisa e você falar a verdade, você não é amiga dela. Né? Amiga é aquela que fala que não tem importância tudo que eu faço. Né? Que ninguém está percebendo, né? Que eu gosto de aventura e que eu não levo nada a sério. Né? Então, são os boots humanos, são os NPCs do jogo. São peças descartáveis, não personagens não jogáveis, está só ali para fazer
o papel figurante aqui na Terra, enquanto nós interessamos em ser alguém, nós interessamos em aprender o máximo que pode, né? Todo dia a gente quer ler um livro novo, todo dia a gente quer escutar uma coisa nova, porque a gente está interessado em sair muito melhor do que chegou aqui, né? Então, o controle emocional é o maior poder que você pode alcançar, né? Se você não tem controle emocional, tudo você reage, você é um NPC, você é um zumbi. Então, quando você domina as suas emoções, você controla qualquer situação, né? Se chegou tarde, se chegou bem mais tarde, se não chegou, né? Você só observa, só observa. Então, nada te faz perder o foco, né? O sábio nada faz perder o foco. A frieza emocional é o domínio sobre tudo, né? A frieza emocional é o domínio sobre tudo. Ser frio é ser estratégico, né? Ser frio é ser estratégico. Pessoas frias tomam decisões melhores, tomam o controle da própria vida, e não é ser insensível, é ser imbatível. Todas as circunstâncias são neutras, tá? Se ele chegou, não chegou, se ela chegou, não chegou, se ela vai ter que fazer uma viagem que você não quer, a trabalho, se é ele que vai ter que fazer, se você agora foi dispensado do seu emprego, tudo é neutro. Para o universo, tudo é neutro. Você tem que aprender a ver dessa forma. Tá lá porque tem que ser assim. Tem coisas melhores vindo aí para mim, né? E então, todas as circunstâncias são neutras. É você que faz pampeiro porque você é um zumbi. Não tem significado. Todas as coisas são neutras, não tem significado. Você é o árbitro de como você é o árbitro de como você experimenta a vida, né? Que tipo de árbitro você é? Como você experimenta a vida? Né? Sendo zumbi? Querendo controlar tudo e você é controlado por todos? Presta atenção, né? Todas as pessoas que eu conheço, assim, parente próximo, vizinho próximo, você coleguinha próximo, que pensa que controla tudo, é tudo zumbi. Ela é controlada pela vida. As pessoas têm diabetes, essas pessoas têm problema no coração, essas pessoas, vira e mexe, tem uns ataques feios aí, que quase tem umas ameaças de AVC, quando não tem doenças crônicas, tipo câncer, a diabetes, ou lúpus, e seja o que for, né? Então, mesmo que os outros, mesmo que outra pessoa, assim, escolha assim, ser desrespeitosa ou indiferente, né? Você vê isso como uma coisa neutra. É tudo neutro. Porque isso afeta como você experimenta a vida. Isso está afetando como você experimenta a vida. Né? Eu aprendi a não esperar nada de ninguém. Né? Eu aprendi isso com aquele serzinho maravilhoso chamado Osho. Eu conheci o Osho antes dele desencarnar, e eu lembro que o Osho dizia bem assim: tudo é neutro, aprenda a ser um observador e veja assim tudo como experiência, né? E não deixe nada te afetar, porque é uma experiência. E veja o que está dizendo isso para você. Qual é o curso que você precisa ir mudar? Porque está baseando assim, é baseado assim no que prefere sobre o que pensam ou fazem, né? Quando eles não são você. Então, o que as pessoas pensam de mim, o que elas fazem, não me interessa. Elas não são eu, né? Não me interessa.
E você acredita que eles têm o poder de fazer você sentir como eles querem, né? O distanciamento se torna temido. O Osho falava muito isso, não fique muito íntimo de ninguém, seja parente, seja o seu próprio companheiro, seja vizinho, seja quem for, não fique muito íntimo, né? Se você quer governar a sua vida, não fique muito íntimo de ninguém, né? Todas as vezes que eu quero desafiar isso que eu aprendi com grandes mestres, eu vejo que realmente dá merda, né? Para não falar outra coisa. O mundo, é, o mundo, o mundo não é um recreio, né? Ah, vamos entrar todo mundo agora pro recreio, tomar um lanche, berrar, gritar. Não, o mundo não é um recreio. É um tabuleiro de xadrez. E aqueles que jogam com o coração perdem. Blinde as suas emoções. Ai, Maristela, é cruel isso? Não, crueldade real é se permitir ser uma vítima. Nossa, você vai falar com uma irmã, não, porque eu. Nossa, eu saio de perto. Tenho ânsia de vômito. Né? Uma irmã, um vizinho se fazer de vítima. Né? Eu tenho ânsia de vômito. Né? Se fazer de vítima. Ter aquela mentalidade de uma vítima, né? Para mim isso é um câncer. Isso é um câncer. Um gênio, ele é sempre frio. Sempre frio. Não gaste tempo culpando o mundo. Aceita a verdade brutal, seja ela o que for. Ninguém virá para salvar. Ninguém vai vir para salvar, né? Por que tem tanta gente inocente morrendo, criancinhas, ficando sem braço, sem perna, morrendo numa guerra? Por que alguém vai salvar você? Aonde que você se acha melhor? Né? Ninguém virá salvar. É se você não se salvar. E a mentalidade de vítima é uma armadilha. Todas as pessoas que eu conheço, sejam parentes próximos, sejam irmãozinhos da gente, toda essa mentalidade de vítima, você anda, ela fica. Você anda, ela fica. Você andou numa nave gigantesca na maior velocidade da luz e ela tá lá, se vitimizando. E a mentalidade o homem ele começa assim ser muito emotivo, ele é muito emotivo, né? E o frio não. A pessoa fria, ela não é emotiva, ela não se faz vítima, ela analisa. Então, pare de justificar o seu sofrimento. Né? Você chega perto da pessoa, ela fica justificando o sofrimento dela. Porque eu sou rejeitado, fui usada, eu sou ignorada. Isso é combustível para você ser um zumbi. Te traíram, né? Você tinha que ser traído. Às vezes a pessoa não é nem traída fisicamente, mas você já conversou com pessoas assim? Eu vejo muito isso na terapia. O homem fala assim, nossa, hoje a minha mulher me beijou diferente, fez amor comigo diferente. Você conversar com a mulher à parte, ela vai falar, mas eu não fiz amor com ele. Eu fiz amor com o meu amante, pensando no meu amante. Ou vice-versa, né? Então, te traíram, como garantir que não vai mais acontecer? Né? Como garantir? Pessoas emocionais, elas buscam conforto. Tá ruim, mas eu vou ficar aqui. Né? Eu quero conforto. Não evolui, né? Já estão no túmulo faz tempo. Né? É muito sentimentalismo. E ela tá numa coleira. E o mundo não te oferece cura, só se você for frio, né? Se você não aprender a ter um emocional frio, você não se cura de nada. Aquela pessoa que tem um gênio frio não entra no jogo do tolo. O tolo pode falar o que for, né?
começa lá a ameaçar você, vai falar comigo? Não vai, tá bravo comigo, seja pessoalmente, né, no presencial, ou seja, pelas redes sociais, né, e então, quando você é frio, né, eu sou muito fria, você não entra no jogo do tolo. E não desistem com quem está abaixo do seu nível, né? Quer dizer, eu não discuto com quem está abaixo do meu nível, né? Gente que me conhece sabe disso. Seja parente, seja vizinho, eu não discuto com quem está abaixo do meu nível. Dou meu recado e saio. Não discuto. Não discuto com quem está abaixo do nível. Eu trabalho em silêncio. Eu não discuto. E blindagem mental, né? Eu não sou previsível, e mais eu me torno muito perigosa. Cada perda, se torna um estudo, né? Cada perda se torna um estudo. Cada traição se torna um dado. Se torna um dado. Uma pessoa sensível se afoga na dúvida. Ela fica, né? Ela fica lá na dúvida. Foi, não foi, fez, não fez, se afoga na dúvida. O gênio, quando ele é frio, né? A pessoa que tem um gênio frio, não pede permissão emocional, né? Não pede permissão emocional. Então, um exemplo claro aqui, ele se afasta do amigo que se tornou um peso morto. Eu faço isso. Quem me conhece sabe que eu faço isso, né? E se separa do parceiro que está desviando da sua missão. Se você tem uma missão, o companheiro está atrapalhando, eu separo. Eu largo um emprego previsível, né? Porque o salário é seguro. Não, eu largo. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Porque se você quer avançar, algo tem que ser deixado para trás. E então a pessoa fica assim, ela se apega assim na crença. Isso é uma versão fraca de você, né? Disposto a sacrificar o conforto pelo controle, né? Isso é ser forte. Você se torna preciso e dominar a arte do distanciamento emocional. Então, a pessoa, quando ela tem um gênio frio, ela domina a arte do distanciamento emocional. Ela não se emociona por nada. E então, eu me lembro aqui, sabe, quando eu trabalhava numa organização com câncer, eu vi muito disso, mas uma pessoa me chamou muita atenção. Ela teve um câncer no seio esquerdo, bem agressivo, e que foi pegando todo o braço aqui esquerdo, todo o braço esquerdo. Então aqui o braço ficou, acho que, digamos que quase 4 vezes maior que o direito. Por que no peito esquerdo? Porque ela trabalhava, ela tinha um bom trabalho, e o companheiro para casar com ela falou: não, eu não quero mulher que trabalhe fora. Para eu casar com você, eu quero que você pare de trabalhar, eu vou sustentar eu e você vai só cuidar de mim. E na inocência, né? Porque a pessoa, quando ela é um zumbi, quando ela é um NPC, quando ela é um boots humano, ela acredita naquelas promessas, ela acredita. E quando ela embarcou, o cara viu que já dominou a situação, ele já não dormia mais em casa, ele vinha para casa quando ele queria e mal abastecia a geladeira, quase que nem abastecia. E então ela foi havendo uma frustração em relação ao lado profissional, que ela tinha um dinheiro fixo, agora já não tinha mais, né? E então causou o câncer, porque é uma frustração com a vida no lado profissional. Para que eu sirvo, né?
Se eu fiz tudo o que ele me pediu e ele me traiu, né? Me traiu, não só traiu, como tá traindo, e depois foi embora quando ele viu aquela doença, a progressão daquela doença no peito esquerdo, explodindo feridas para fora, e o braço aqui enorme, o esquerdo, 4 vezes até mais do que o braço direito. Então o cara corre. Então ela estava na minha frente desse jeito, toda tomada pelo câncer. E eu lembro assim que eu perguntei para ela, né? Fulana, se você hoje assim, na garagem da sua casa, montasse de novo, o que você faria, para não entrar em detalhes, né? Você fecha a garagem da sua casa ali na frente e começa a trabalhar novamente e desse certo, você sarasse do câncer, né? Você sarar do câncer, tudo. E quando tiver tudo em popa, tudo acontecendo novamente, um novo companheiro chegar na sua vida, um novo homem chegar na sua vida e falar assim para você, então, eu não quero que você, eu quero viver com você, mas eu não quero que você continue com isso. Eu quero que você pare com tudo isso e venha viver comigo. Ou vamos viver, você só cuidando de mim e você não vai mais fazer nada do que você gosta, só cuidar de mim. Você repetiria o que você fez com o primeiro? Ou você agora falava, não. Então, se você não me aceitar trabalhando, eu não vou aceitar, então, essa relação, né? Ela falou para mim, claro, se ele mostrar para mim que ele está sendo sincero, eu largo tudo de novo e vou. Então, você entende? Essa pessoa morreu, acho que foi 3, 4 dias do dia que a gente conversou, ela morreu. Você entende que é um zumbi, é um boots humano, é um NPC, é um peão na vida, né? É um peão no jogo do xadrez. Porque como que ela tinha já um profissional, ela tinha seu próprio dinheiro, ela podia fazer o que ela quisesse, né? Se ela quer ir no cabeleireiro, se ela quer fazer unha, se ela quer comprar uma roupa nova, se ela quer comer isso, comer aquilo, se ela quer passear, se ela quer viajar. Ela largou tudo para seguir e quando o cara viu que dominou, ele perdeu o tesão pela pessoa. Aí você pergunta para ela, olha, se veja sarando, você monta agora tudo de novo na garagem da sua própria casa, nem precisa alugar nada. Mas um companheiro daqui a pouco chega e fala, olha, eu quero que seja assim. E ela diz a mesma coisa, né? Eu largo tudo e vou viver com ele. Então você vê a dificuldade de um ser humano enxergar que a vida coloca traição no seu caminho, seja financeiro, profissional, no trabalho, com um sócio, seja o que for, porque é para você mudar o curso. Tá errado o seu comportamento. Quando você é emocional, você é emotivo, você é bonzinho demais, você acredita demais no seu sócio, você acredita demais no seu funcionário, você acredita demais no ciclano. Então, a vida vê que tá errado, porque você primeiro tem que acreditar em você. O seu último degrau dentro de você, da sua consciência, é seu eu superior, é Deus. Deus está dentro de você. Então, primeiro você acredita em você, depois você vê o que você pode distribuir um pouquinho lá fora, mas primeiro você. Você vê assim, quando a gente tem um funcionário. Eu errei muito para entender isso, tá? Não penso que eu nasci sabendo, eu errei muito. O funcionário entrava, daqui a pouco, você quer o café, você quer leite, você quer um pão com manteiga, você quer um pão com presunto, você quer isso, você quer aquilo. Eu começava a dar muita intimidade e o cara bagunçava o coreto, não fazia nada e ainda achava que ele podia ter alguma coisa comigo, né? Até que um dia meu filho pegou firme, meus filhos, né? Você não pode ter esse tipo de atitude. E um vizinho meu também muito interessante, ele disse para mim a mesma coisa, tá? Eu não dou intimidade para nenhum funcionário. Nenhum funcionário. Eu trato o serviço. Você vai fazer quando? Então, quando você terminar, você recebe. Se você não terminou, você volta no dia seguinte fazer. Mas eu não dou nada além disso. Porque se você der um pouco de intimidade, você tá ficando emotiva. Ele pega, o zumbi pega isso em você. Ele não faz
e ainda se aproveita, né? É exatamente assim que acontece. É exatamente o que acontece. Então o que a vida vê? Né? Puxa, ela tá com câncer dominando o peito, dominando os braços, e jorrava aquela ferida, soltando tudo aquelas coisas para fora, e pavoroso de ver. E você propõe para ela, você quer entender se existe chance dela mudar o rumo da vida dela. Não, ela repete o mesmo erro. E assim são com as pessoas, né? Assim são com as pessoas. Então, quantas vezes, nossa, eu fui traída com o primeiro, depois fui traída com o segundo. Eu conheço pessoas que agora, há pouco tempo atrás, aí uns 2, 6 meses, que ela faleceu. Mas ela estava assim, super revoltada com o primeiro que havia traído ela. Mas o atual, eu conheço pra caramba, também fazia a mesma coisa. Aí esse eu não gosto muito, assim, só gosto um pouquinho, mas ele é calmo, ele é uma pessoa boa e não me trai. Claro que traía. Eu conheço ele, né? Sei até com as pessoas que ele traía. Então, a vida quer te ensinar. Não acredite em ninguém fora de você, acredite primeiro em você. Tá? Se ele me largar, se não tá bom pra mim aqui, não tá bom pra mim, ou eu quero ficar com essa pessoa, mas eu não vou ficar emotiva. Eu não vou ficar emotiva, não me interessa o que ele faz, quando eu tenho que viajar ou quando que ele tem que viajar. Não fico emotiva, eu aprendo a ter um gênio frio, né? Então, esse gênio frio me protege, não vai me deixar ficar doente, né? Então, é muito triste, ou se não uma outra paciente que, por sinal, ela era psicóloga, também já falecida, um tumor também no peito, e no caso dela foi o peito direito, e a parte afetiva, né, o peito direito e a parte afetiva. Então o marido falava, ai, a filha é muito, a menininha é muito pirrenta, você não sabe lidar com ela, e ofendia muito ela verbalmente. Não chegava a agredir fisicamente, mas agredia demais verbalmente. E aí, para ela conseguir largar, ela teve que bater de frente com todo mundo, com a mãe, com a família, com a igreja, porque eram evangélicos. Nossa, não foi fácil. E aí o que ela pensa? Ela cria uma ilusão de que na internet ela vai achar um cara que vai tratar ela do jeito que ela quer, que ela está se sentindo insegura, que vai dar o afeto que ela quer. A hora que ela tira a roupa, ela esquece que ela está com feridas expostas no peito direito e o cara vai sair correndo, né? Ah, mas o cara é maldoso, não é compreensível, mas veja, se eu vou sair com um homem, né, ele não me avisa em nada, e se avisar que já está saindo correndo, mas não, ele não avisa, você chegar lá na hora do vamos ver, ele tira a perna mecânica, ou ele tira o braço mecânico, ou o saco dele está cheio de ferida, entende? Então, você tem que parar para pensar que você também reagiria dessa forma. Então, não é hora agora de eu ficar marcando encontros com pessoas que eu encontro pela internet. É hora de eu me modificar, de eu parar de ser emotiva, de eu parar de ser carente, de eu tomar um rumo na minha vida, de eu primeiro me valorizar. Aí a vida vai me trazer a cura, né? É isso que eu preciso entender. Ninguém que já foi traído, que está sendo traído, que vai ser traído ainda, seja fisicamente ou no mental, que o cara dorme com você e pensa na outra, na vizinha lá, é porque você está no rumo errado. Você não se valoriza, né? E o distanciamento, ele emocional, ele te dá disciplina, né? É disciplina. Capacidade de sentir tudo e não agir sobre nada. E não agir sobre nada até que o momento seja perfeito, né? Então, vamos supor, você vai trabalhando, você vai se calçando financeiramente, e quando você tá bem, tá pronto, você chega e fala, acabou, né? E não tem nenhum tipo de arranjo ali, você tá
pronta para terminar realmente aquilo. Aquilo não tem nada a ver mais com você, né? Ah, eu embramo, eu vou até a morte. Vai sim, mas cheia de doença crônica, né? Cheio de dor nas costas, outro tem dor na cervical, porque tá vivendo uma coisa que já passou. Então, o emocionalmente invisível se torna, assim, uma ameaça para as pessoas, né? O emocionalmente invisível se torna uma ameaça. O gênio frio, ele não explode, né? Ele não explode, eu não explodo. Quando tá demais uma coisa, eu chamo as autoridades, eu não explodo. Sem esse silêncio deve ser assim, nosso silêncio deve ser mais afiado que o barulho que o vizinho faz. Ele põe a música lá no último. Mas o seu silêncio tem que ser mais afiado. Você vai lá e chama a polícia para ver aquele barulho, né? Mas você não fez nada, né? Você não deu um berro. Sente traição, mas escolhe estratégica. Então, o vizinho que está te traindo, ele falou que não ia fazer mais barulho, ele fez de novo. Então, você escolhe, ele pensa que está te traindo, e você escolhe a estratégica, né? A estratégia. Ninguém te controla se não consegue te provocar. Então, ele vê que, nossa, ele provoca tudo muita gente. Ele vê que ele não consegue te provocar, ele não te controla. No momento certo, você ataca, ele sabe disso. E as pessoas começam a te respeitar, não por afeto, isso é ridículo, não por afeto, mas por incerteza, começam a ter medo de você, né? Então, treine a observar sem reagir. Em sua calma, você se torna letal. A pessoa, quando ela é calma, ela se torna letal. O gênio frio não chuta as coisas, não chuta animais, não joga as coisas pro chão, né? Ele estuda, ele calcula a equação. Já disse que o universo é matemática. Ele calcula toda a equação. Na hora certa, ele faz todo o cálculo, resolve, pá, ele é letal. E a pessoa assim comum passa pela vida emocionalmente cega. A maioria das pessoas são peão. Passam pela vida emocionalmente cega, responde a comportamentos superficiais. Eu não faço isso. E reagem a tudo, por isso que está sempre doente, né? Gênio frio, ele disseca as pessoas, né? Ele disseca as pessoas para entendê-la no jogo, né? E o que te provoca? O que fica te persuadindo, né? Então, onde estão os seus pontos cegos? Comece a observar onde estão seus pontos cegos. Se não dominar a si mesmo, outra pessoa fará. Usa o silêncio como uma sentença de morte. E a sorte prevalece os preparados. O gênio frio está sempre preparado. Você aprende a identificar quem joga xadrez e quem joga daminha, né? Quem joga dama, né? Quem joga dama é muito fraco. Eu gosto de gente que joga xadrez, né? Entendeu, né? O jogo, eu gosto de estar relacionando com pessoas que raciocinam, que não são emotivas. E então você deixa, você decide assim, ignorar as pessoas, você manipular você deixa eles pensar que ele está te manipulando. Deixa o outro assim revelar a sua fome. Eu deixo o outro pensar que ele está manipulando, eu deixo ele revelar a fome dele, né? A precisão cirúrgica. Eu sou muito fria. Não entende como você está sempre à frente. A pessoa sabe, eu escuto aqui no meu bairro, ela está sempre à frente. O gênio frio não se mistura, eu não me misturo. Meus filhos ouvem isso desde pequenininho. Não se misture, eu não me misturo.
E eu penso muito com quem eu ando. Eu não me misturo. Eu só me misturo para ver se eu quero fazer, estou fazendo uma análise daquela situação para ver se realmente eu comprovo. Depois eu me afasto. Eu faço o outro duvidar de si mesmo, como uma lâmina afiada. Eu não, é, eu não assim, eu não, eu não discuto com as pessoas comuns, né? Eu não, eu não discuto com uma pessoa comum. Eu elimino, né? Eu não disputo com a pessoa comum, eu não discuto com o comum. Eu elimino. Quando você cria distância, essa distância te protege o seu tempo. Você não fica perdendo tempo com porcaria. E as pessoas aprendem a temer, a desperdiçar o seu tempo. Né? As pessoas começam a temer a desperdiçar seu tempo. Eu não respondo nada, nada, nenhuma mensagem particular nas redes sociais. Né? Até que a pessoa entende, né? Que ela começa a temer a não desperdiçar seu tempo. E eles devem assim, pensar 2 vezes antes de mentir para você. Porque eles sabem que você é afiada. O gênio frio é pouco social, né? A gente não fica andando em qualquer lugar. E ele só aparece quando é muito importante e só fala quando é preciso. Então, e sai antes que se acostume, né? Quando eu vejo que uma pessoa está criando uma intimidade, eu já estou saindo, né? Antes que se acostume. O conforto, ele, quando você fica se demorando muito ali, ele gera familiaridade. E aí a pessoa começa a perder o respeito por você, né? E sua frieza tem que ser assim, sagrada, rara, inatingível. Você desaparece, quando você desaparece já é um aviso. A pessoa já percebeu, ela conhece você. Desapareceu é um aviso. Deixa o medíocre nervoso, que a maioria já disse para você são NPCs, são bots, zumbis, né? E medíocre. Então você deixa o medíocre nervoso. Já disse, quanto mais alto uma pessoa põe um som, quanto mais barulho ela faz, mais é a idiotice que ela traz na mente dela, né? É um NPC, né? Você é o exemplo, seja disciplinado, enquanto os outros são emocionais, né? São emocionais. Você é disciplinado enquanto os outros são emocionais. Seja preciso quando os outros são vagos. Seja indispensável quando os outros são assim desesperados. Nunca se explique, né? Aqui que o jogo vira. Não se explique. Você parou de ser a vítima amável e fraca. Agora eu não sou amável e fraca com ninguém que eu trato alguma coisa em um serviço, seja quem for. O mundo o mundo assim, ele é assim, ele não pertence aos barulhentos, aos bondosos demais, pertence aos gênios, os que têm gênio frio. E usa a dor como dado. Eu uso a dor como dado, a traição como combustível, né? Quando seja quem for que está me traindo, eu uso como combustível. Age de forma fria. Então você quer ser saudável, prefira a dor da clareza, né? Maristela, meu companheiro está falando que eu tenho um caráter duvidoso. Eu tenho, sim. Ele está certo. Aí ela vai te cercar a amizade, não vai querer amizade com você. Depois de um tempo ela vem conversar com você em algum lugar que ela vai encontrar. Mas a pessoa prefere a traição, né? Do que a clareza, né?
Se ela vai perguntar para qualquer uma outra pessoa se ela está dando comida de graça, festinha abundante, não, você é um amorzinho. Aquela outra lá falou errado de você, né? Então, prefira a dor da clareza. Isso faz você andar para frente do que a anestesia da ilusão, né? A anestesia da ilusão. Então, lute contra a mediocridade. Você não é o que lhe aconteceu, por favor. Você é o que escolhe se tornar. Eu espero ter dado uma boa aula aqui, um bom esclarecimento sobre traição. Não faça drama. Muda o seu rumo. Gratidão. Amor sempre.